pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. E antes de mais nada, eu vou logo pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com algum amigo e principalmente não se esquece de se inscrever no canal. Vamos para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre a Cheyenne Jessie, uma mulher que em 2015 matou o pai e a filha. A Cheyenne Jessie, desde muito nova, sofreu muitos traumas em decorrência dos abusos que ela sofria da mãe. Ela era muito novinha mesmo, deveria ter seus 6 ou 4 anos de idade. Ela sofria abusos sexuais da mãe. Chegou a torturar a filha, a queimando com um cigarro aceso. Mas mesmo assim, ela criança, a justiça determinou que a guarda dela fosse passada integralmente para o pai, que era o Mark Weakley. O Mark Weakley, em contrapartida, ele era um pai excelente, ele era uma pessoa muito boa, muito amável, e ele tinha um desejo que a filha dele se recuperasse de todo esse trauma e pudesse ter uma vida adulta feliz. A Cheyenne, então, ela sofreu com muitos problemas de desenvolvimento desde que ela sofreu os abusos. Ao contrário das crianças ditas normais, ela demorou muito para falar, para escrever e para andar também, tudo muito mais tarde do que o esperado. Os relatos eram de que a Cheyenne tinha ficado para trás em relação aos seus amigos, tanto na vida acadêmica como na vida social também. Ela era extremamente tímida e reservada e, em contraste, ela também tinha muitos acessos e explosões de raiva. O QI de Cheyenne na época em que era criança foi testado como abaixo do esperado para a sua idade. Então, aos 8 anos de idade, a Cheyenne ela foi diagnosticada com transtorno bipolar. Agora você imagina, uma criança em si ela já não tem muito controle das suas emoções e impulsos. Agora você imagina uma criança com um transtorno bipolar. E isso deixava o Mark muito preocupado porque ele não sabia se ela ia conseguir superar isso e ter uma carreira, ter amigos, enfim, conviver bem socialmente. Mas conforme a Cheyenne ia crescendo, ela também ia tendo avanços. Ela conseguiu alcançar os seus colegas de classe na escola, ela se formou no ensino médio, ela tinha um emprego e também aos 20 anos de idade o seu QI já estava ali na faixa normal para sua idade. As coisas não eram perfeitas, é claro, mas ela conseguia viver normalmente, até que a Cheyenne engravidou e deu à luz a uma menina chamada Meredith. Não se há notícias sobre o pai da criança, nenhuma mesmo. Ele não ofereceu nenhum tipo de ajuda para Cheyenne, ele realmente sumiu do mapa. A Cheyenne, então, ela foi obrigada a criar a criança sozinha. E foi a partir desse momento da vida da Cheyenne que as coisas começaram a desandar de novo. Ao que tudo indica, a Meredith ela herdou muitos dos problemas da mãe, algo que foi muito desafiador para Cheyenne, já que ela não sabia muito bem como lidar com isso. Quando a Meredith completou 6 anos de idade, ela foi diagnosticada também com transtorno bipolar, mas assim como a sua mãe, mas além disso ela também foi diagnosticada com esquizofrenia, o que fez a Cheyenne se sentir muito impotente e sobrecarregada. Mas a Cheyenne ela procurou sim ajuda e tratamento psicológico para a filha. Elas fizeram aconselhamento, essas coisas, o que fez amenizar um pouco o comportamento agressivo e explosivo da menina, mas que, é claro, não se cessou. A Cheyenne morava junto com o pai e com a filha, mas depois ela começou a namorar um cara chamado Matthew Cody Monroe. Então eles estavam uns meses namorando e foram morar juntos num trailer. Eles estavam pensando em se casar, mas no entanto a Meredith estava causando um pouco ali de brigas entre o casal por conta do comportamento que ela tinha, que era muito agressivo e violento e às vezes até um pouco desrespeitoso com a mãe, onde as duas ficavam muitas vezes gritando uma com a outra e a Meredith não queria obedecer a Cheyenne. Por conta de tudo isso que acontecia na casa deles, o Matthew falou que se a menina não melhorasse, não teria como eles engatarem um relacionamento. Porque se ele fosse continuar com a Cheyenne, isso significaria que ele também tinha que continuar com a criança, o que ele não gostava muito. Fora isso também, a Cheyenne ela tinha abortado um bebê que ela estava esperando do Matthew, algo que o deixou muito chateado porque ele não queria que esse aborto acontecesse, mas a Cheyenne o fez. Então, no meio de todas essas intrigas, esses conflitos, os amigos da Cheyenne tentavam falar para ela que a culpa era do Matthew e não da Meredith, da filha dela, e que ela ficaria muito melhor sem ele. Mas não tinha jeito, a Cheyenne queria continuar com ele e na cabeça dela o empecilho era a menina. A partir daí que a Cheyenne teve a ideia de colocar a filha para adoção. Ela não foi a fundo com essa ideia, ela não era algo que ela queria realmente, mas ela chegou a falar com o pai dela
para saber se ele ficaria com a menina. Então seria ali uma adoção mais pro avô, no caso. Já que o Mark, pai da Cheyenne, avô da Meredith, era um avô muito legal, muito presente, muito divertido. Os dois se davam muito bem, então era algo que ele não negaria de jeito nenhum. Então foi a partir daí que a menina passou a ficar com o avô também. Começaram a perceber que a menina tinha um comportamento muito melhor quando estava com o avô do que quando estava com a mãe, a Cheyenne. Era como se todos esses acessos, essas explosões de raiva e de violência só existissem quando ela estava com a mãe. Então, no dia 18 de julho de 2015, nesse ano, a Cheyenne estava com 25 anos de idade e o pai dela tinha 50. Então, nesse dia, ela foi com a filha até a casa do Mark para deixar a menina lá. Logo após deixar a filha, ela volta para casa, pega uma faca e uma pistola Walther P22 e volta de novo para casa do Mark. E chegando lá, ela mata os dois. Ela golpeou o Mark por pelo menos uma dúzia de vezes e atirou 3 vezes nele. Em seguida, ela pegou a filha e a golpeou no pescoço por 3 vezes e atirou na parte de trás da sua cabeça. Após o crime, Cheyenne voltou para sua casa, tomou banho e saiu para trabalhar como caixa normalmente. Apenas após 4 dias ela volta para a casa do Mark, mas até lá vocês já devem imaginar que os corpos já estavam em avançado estado de decomposição. Haviam insetos espalhados pela casa, havia sangue e fora o odor horrível que estava na casa. A Cheyenne, vendo a situação que estava na casa, ela sai e vai até o Walmart e lá ela compra sacos plásticos, inseticidas para matar os insetos, purificadores de ar e muitas velas. Depois dessas compras, ela volta para casa do Mark, embala os corpos, os coloca dentro de recipientes plásticos de grandes dimensões e os esconde no galpão do vizinho ao lado da propriedade do pai, na Drainfield Road. O plano era que os corpos ficassem lá até que eles fossem completamente consumidos pelas larvas. Toda essa coisa de enrolar os corpos em sacos plásticos, deixar que apodrecesse lá para sempre, tudo isso em seguida ela falou que ela teve essa ideia a partir do programa Criminal Minds. E dentro de onde a menina estava, a Cheyenne colocou um cobertor, o ursinho de pelúcia favorito da filha, e o deixou lá. Um sinal de remorso, talvez? Não sei, mas ela deixou a filha lá toda coberta com ursinho e foi assim que ela ficou. No dia seguinte, já deveria ser dia 22 ou 23 de julho, a Cheyenne ela volta de novo para casa do Mark, porque ela tinha a chave também, ela já havia morado lá. Então ela voltou para tentar limpar toda a sujeira que estava a casa, porque até então ela só tinha retirado os corpos de lá. Então ela tentou limpar o máximo que ela pôde, mas não importa o quanto ela esfregasse, as manchas de sangue não saíam de jeito nenhum, tanto do chão como dos móveis. Então ela teve a brilhante ideia de cobrir tudo com lençóis. Quanto ao odor, ela espalhou por toda a casa os purificadores de ar e também as velas aromáticas o máximo que ela pôde. E bom, como a Cheyenne sabia que precisava fazer alguma coisa, pois eles não podiam simplesmente sumir do mapa, alguma história ela teria que inventar, ela então pega o celular do pai dela, ela se passa por ele e manda mensagem para todos os familiares praticamente, dizendo que ele havia descoberto um câncer terminal e que ele tinha só 1 ano de vida e que então ele decidiu viajar e levar a neta dele junto porque ele queria se aventurar e não queria que ninguém atrapalhasse essa jornada final dele e que ninguém fosse atrás dele. E que também ele tinha deixado a propriedade dele para Cheyenne. Os familiares receberam essa mensagem, mas eles não acreditaram, é claro. Então passaram-se dias ali e eles ficavam insistindo para Cheyenne chamar a polícia, porque era a filha dela também, né, que tinha sumido, para que alguém fizesse alguma coisa. Eles mesmos não chamaram a polícia, quem chamou a polícia foi a Cheyenne. Tudo isso 2 semanas depois do ocorrido ela chamou, então no dia 1 de agosto de 2015. Quando questionada do porquê não ter chamado a polícia antes, a Cheyenne disse que ela queria respeitar a vontade do pai e tudo mais, mas que agora ela estava preocupada com a filha. Os investigadores então disseram que a primeira coisa que eles tinham que fazer é ir até a casa do Mark. Isso de certa forma teria irritado a Cheyenne, porque ela disse que isso não era necessário, porque ela mesma já havia ido lá e não tinha ninguém, então não precisava ir lá. Mas os policiais insistiram, é claro, eles disseram que a primeira coisa que tem que se fazer em um caso de desaparecimento é ir até a casa do desaparecido ou então ir até o último lugar que ele foi visto. Acontece que pisando o pé lá, um crime de cara já seria descoberto.
porque quando as autoridades entraram naquela casa, que a Cheyenne abriu para eles sentiram de cara o odor terrível que estava aquela casa. Eles disseram que era um odor inconfundível. Quem trabalha nessa área sabe como é que é um odor de um corpo humano em estado de putrefação. E fora isso, eles também viram que a casa estava cheia de lençóis espalhados pelos móveis. Havia muitas velas e muitos purificadores de ar, que eles sabiam que isso era para esconder o cheiro. E além disso, a Cheyenne, ela era alheia a tudo isso. Ela não estava sentindo cheiro nenhum. Ela não achou nem um pouco estranho os lençóis ali nos móveis. Depois que o investigador tirou o lençol, ele viu que haviam manchas ali e que também no sofá havia um sinal de que havia sido rasgado com faca. E tudo isso a Cheyenne dizendo, não, isso é mancha de comida, não tem nada de errado. Ela ficava toda se fazendo, né? E foi por conta desse comportamento que os investigadores perceberam que a Cheyenne sabia muito mais do que ela havia dito. Esses detetives, que eram do gabinete do xerife do condado de Polk, conseguiram uma confissão de Cheyenne após um interrogatório onde ela também revelou onde os corpos estavam. Nesse interrogatório, ela disse que ela e seu pai haviam discutido no dia 18 de julho sobre o namorado dela e que ela o matou em legítima defesa quando ele a atacou com uma faca. Segundo ela, seu pai viu quando uma faca saiu de seu bolso e a pegou rapidamente. E com um acesso de raiva, tentou esfaqueá-la imediatamente. A Meredith, vendo tudo isso, teria pulado heroicamente na frente da mãe e recebido a facada. Depois disso, ele teria continuado a ir atrás de Cheyenne, até que ela consegue dar um soco na garganta dele, pega a faca imediatamente e o esfaqueia em legítima defesa. Em seguida, o Mark teria conseguido pegar uma arma que estava debaixo de um assento e ao apontar a arma para Cheyenne, ela teria conseguido virar a arma em direção a ele e o dedo dele teria acionado o gatilho direto na cabeça dele. A partir daí, Cheyenne pega a arma e atira mais vezes em Mark para acabar com ele. Os detetives acharam essa história irreal, mas como houve uma confissão e era tudo o que eles queriam, Cheyenne foi presa. A Cheyenne, ela foi presa no dia 2 de agosto de 2015, sob a acusação de assassinato em segundo grau, mas no dia 18 um júri atualizou essa acusação sendo um assassinato de primeiro grau. E em seguida anunciou que o governo estaria buscando por uma pena de morte. No julgamento, os advogados de defesa não usaram a história que Cheyenne tinha usado na confissão. Em vez disso, eles alegaram que, na verdade, o namorado de Cheyenne havia cometido os assassinatos, onde ele estaria molestando de Meredith e a matou para impedir de contar sobre o crime. Mas isso não ajudou Cheyenne, pois ela já havia feito uma confissão diferente, como vocês sabem, e também porque uma testemunha viu apenas Cheyenne circulando pela casa no dia do crime, e não o seu namorado Matthew. Mas a defesa também alegou que Cheyenne fez aquela confissão por temer o seu namorado. Eles basicamente pintaram o cara como um monstro para poder conseguir safar Cheyenne dessa. A partir daí, o julgamento prosseguiu, onde o júri tinha que decidir se ela seria condenada pela pena de morte ou por prisão perpétua. Mas a família do Mark já havia mandado cartas para o tribunal dizendo que eles não gostariam que a pena de morte fosse aplicada. No argumento contra a pena de morte, os advogados de defesa utilizaram do argumento sobre a saúde mental de Cheyenne e sobre o seu histórico quando criança. A acusação, em seu argumento pela pena de morte, concentrou-se na inocência das vítimas e na natureza agravada do assassinato. A Meredith, quaisquer que fossem seus problemas mentais, tinha apenas 6 anos de idade. Ela tinha toda a sua vida pela frente até Cheyenne esfaqueá-la no pescoço. E Mark, de acordo com todos os relatos, um pai amoroso com Cheyenne e um avô amoroso com Meredith, foi selvagemmente massacrado. Ele foi morto mesmo depois de concordar desinteressadamente em cuidar de Meredith para que Cheyenne não precisasse. Inclusive, um amigo do Mark foi chamado para testemunhar e ele elogiou muito o Mark e alegou que os problemas comportamentais extremos da criança nunca aconteceram enquanto ela estava com o avô, o que significava que muitos dos problemas da criança foram causados pela presença da mãe. Durante uma declaração final, o procurador do estado, Paul Wallace,
alegou que Cheyenne estava fissurada na ideia de que a criança tinha um distúrbio mental, mas que, segundo ele, a Meredith poderia ser uma criança normal. E que as questões comportamentais da Meredith, na verdade, eram uma resposta às atitudes da mãe. Em 19 de julho de 2009, o júri então acabou recomendando uma pena de morte em uma breve deliberação de menos de 1 hora. Mas, em 5 de fevereiro de 2021, o juiz do caso, Jalal Harb, no entanto, decidiu contra a pena de morte. Ele disse: "É a conclusão deste tribunal que Cheyenne Nicole Jesse deve perder sua liberdade e não a sua vida." A Rhea não conseguiu lidar com o estresse que foi criado sobre ela devido aos conflitos emocionais e comportamentais da filha. A Rhea foi diagnosticada com um transtorno depressivo e sofria de inúmeros déficits psicológicos. Cheyenne então foi poupada da morte e está cumprindo pena na Low Annex, na Flórida, onde não tem direito à liberdade condicional e ficará por lá pelo resto da sua vida. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até hoje não se sabe exatamente as motivações que levaram a Cheyenne a matar o pai. A filha, a gente sabe que foi por conta do relacionamento dela, onde ela queria ficar com o Matthew, mas a filha, de certa forma, atrapalhava na cabeça dela. Inclusive, por conta disso, ela não foi condenada à morte, porque acham que tudo isso não foi premeditado, e sim que foi ali um momento de surto da Cheyenne. Já que ela não tinha motivos para matar o pai não era rico, não tinha herança nenhuma para ela, não tinha seguro nenhum para ela. E então eles alegaram aí esses distúrbios psicológicos da Cheyenne, e então agora ela tá condenada à prisão perpétua, onde vai ficar o resto da sua vida por lá. Quanto ao Matthew, ele não tem realmente nada a ver com o assassinato, isso foi provado, ele também testemunhou, ele participou dos julgamentos e agora ele segue a vida dele normalmente. Me conta aqui o que você achou do caso. Obrigada por ter assistido até o final e eu te vejo na semana que vem.